Graças e paz, meus amados irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos na casa do Senhor. Nosso culto de quarta-feira. Amém? Agradecemos a Deus, né? Pelo privilégio de estarmos aqui cultuando ao nosso grandioso e poderoso Deus. Amém? Desde já agradeço ao Senhor, agradeço a liderança dessa igreja. O pastor Daniel não se conta presente, mas pela confiança, né, de sempre depositada, e creio que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite. Creio que Ele já preparou, né, uma palavra para falar conosco. Amém? Então vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 13, leremos do 1 ao 13. Não estou fazendo nenhuma associação com o partido político. 13, do 1 ao 13. Só para descontrair, mas leremos capítulo 13 de Gênesis e versículo 13. Tem por título A Desavença entre Abraão e Ló. Discordo um pouquinho desse título, a gente vê que não é bem uma desavença, vamos meditar nessa noite. Mas foi uma decisão necessária, né, na vida de Abraão. Nós veremos por que essa decisão se fez necessária, né, para a vida dele. Estarei lendo e logo após orando e daremos início à palavra do Senhor. Versículo 1, Gênesis 13, diz o seguinte: Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía. Estou na versão NVI, Rafa já colocou que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus também habitavam aquela terra. Versículo 8. Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Versículo 12. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite na Tua casa, Senhor. Casa de oração, casa que nos reunimos para te adorar a beleza da Tua santidade, ó Deus. E queremos te agradecer, Senhor, como foi dito aqui, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Às vezes nem sequer vemos, mas sabemos que pela Tua fidelidade, pela Tua bondade e misericórdia, nós estamos de pé. Nós estamos, meu Deus, sustentados pela mão do nosso onipotente Deus. Pela mão do onipotente Deus. E queremos te agradecer, Senhor, por tudo. E também quero nesse momento orar a Ti, Senhor, e que o Senhor venha me usar nessa noite. Que o Senhor venha colocar as palavras na minha boca. Que o Senhor venha falar com a Tua igreja, Senhor. E que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer.
e que nós possamos refletir acerca dessa passagem, para que nós possamos saber melhor as escolhas que estamos fazendo nas nossas vidas, as nossas escolhas nos nossos relacionamentos, as escolhas do nosso futuro, as escolhas não baseadas em aparências, mas na direção que o Senhor tem para a nossa trajetória. Esse que eu te peço, Senhor, usa-me conforme o teu querer, que nossos ouvidos estejam sensíveis para a tua poderosa voz. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, meu Deus. Meus amados, esse capítulo, essa parte do capítulo que nós lemos, conta o ápice, né, digamos assim, da trajetória do tio e do sobrinho, Abrão e Ló. Estou chamando de Abrão porque ele ainda não teve o seu nome modificado, ele ainda tem o seu nome antigo, né? Ainda nessa parte da escritura, né? Desse episódio aqui com o seu sobrinho Ló. Mas essa relação ela começa a ser relatada a partir aí do finalzinho do capítulo 11 de Gênesis, né? Onde a gente vê que tanto Abrão como Ló eram descendentes da linhagem de Sem. Quem era Sem? Sem era filho de Noé. Nós sabemos que Noé era um personagem muito marcante ali em Gênesis. Foi um personagem muito marcante em Gênesis, porque a partir de Noé, Deus eliminou, digamos assim, né, parte da raça humana, parte dos animais, porque o pecado estava grande. A Bíblia diz que Deus se entristeceu, né, usando aí uma antropofagia, enfim, que Deus havia se entristecido de ter criado um homem. Então, tanto Abrão quanto Ló eram descendentes de Sem, filho de Noé. Eles eram descendentes de Sem. E Abrão era filho de Tera. Tera era o pai de Abraão. E Tera teve dois filhos além de Abraão. Teve Naor e Arã. Está lá em Gênesis capítulo 11, finalzinho. E Arã era o pai de Ló. Só que o que aconteceu? Arã, pai de Ló, morreu muito novo, muito cedo. Se a gente for, eu creio que a Bíblia está seguindo uma ordem cronológica, se a gente for ver, Arã morre antes mesmo de Abraão se casar com Sara, porque aí no 28:11 diz assim, que Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando vivia em Terá, seu pai. E aí depois diz que Abrão e Naor se casaram, né? Eram dois homens, se casaram, Abrão com Sarai e Naor com Milca. Então, provavelmente, Arã, que era o pai de Ló, morreu muito novo, muito cedo, né? Provavelmente morreu durante a infância de Ló. Ló era muito pequeno. Eu creio quando o seu pai, Arã, a Bíblia não diz, mas deixa subentendido, né? Aqui, que Ló ficou sem pai, né? Muito novo, muito cedo. E aí meio que Adão adota Ló, né? Tanto pela questão de que seu irmão Arã tinha morrido cedo, como pelo fato também de que a sua esposa Sarai, até aquele momento, era uma mulher estéril, era uma mulher que não poderia gerar filhos. A Bíblia diz isso, Sarai era estéril. Está lá no 30 de Gênesis 11. Então, provavelmente, Abraão fez esse compromisso, né, meio que de criar Ló, sendo ele tio, criar o seu sobrinho Ló. E aí a gente vê que em Gênesis 12, aí um texto bem conhecido, nós vemos que Deus chama Abraão. Quem era Abraão naquele momento? Quem era Abrão naquele momento? Abrão era um homem que vivia na terra dos caldeus, terra dos babilônios, em Ur dos caldeus, mais precisamente em Ur dos caldeus. E Abrão era um homem pagão, era um homem idólatra, era um homem que fazia os costumes do povo babilônico, né? Povo dos caldeus. Ele provavelmente adorava mais de um deus, os deuses que eram comuns
da cultura dos cananeus. Mas Deus decide escolher esse homem. Deus decide mudar a história desse homem. Deus decide dar um novo rumo, mostrando que Deus é Deus, que Ele faz escolhas muitas vezes que para a gente parecem estranhas, né? Escolher um homem pagão, um homem idólatra. Mas Deus escolhe e muda a trajetória desse homem. Em uma passagem que a gente conhece muito bem, né? Que é a passagem de Gênesis, onde Deus fala com Abraão que ele iria constituir uma enorme nação, que ele seria abençoado, que ele, que até os que amaldiçoarem eles, Deus iria amaldiçoar, o que abençoar, Deus iria abençoar, né? Farei de você uma grande nação, e que iria mostrar a terra que ele deveria ir, né? Iria conduzir, ou seja, Deus estava mostrando que iria abençoar, que iria conduzir, que iria fazer Abrão ser um homem próspero, um homem assim, um homem bem-sucedido, um homem bem-sucedido. Era a promessa que Deus tinha feito para Abrão ali no início do 12, que é uma passagem, como eu disse, muito conhecida, né? E aí então Abrão decide obedecer a esse chamado de Deus. Abrão não pelo menos o que a Bíblia traz aqui, é que Abrão não se opôs, né, a esse chamado de Deus. E Abrão decide então sair da terra da sua parentela, da sua família, da terra do Ur dos Caldeus, em direção à terra de Neguebe. Neguebe era um monte naquele momento, já pertencendo à terra de Canaã. Neguebe era um monte e era conhecido por um local muito seco, muito árido. Era um local onde era só simplesmente de passagem. Não era um local onde era muito habitado, por conta de ali não ser uma terra úmida, né, digamos assim, uma terra que pudesse gerar cultura, né? Você plantar e conseguir colher, digamos assim, né? Então era um ponto apenas de passagem, era um ponto de apoio, trazendo para a nossa língua de hoje, né? Seria um ponto de apoio. Você está indo daqui para Jequié, para Conquista, você parou ali no ponto de apoio em Manuel Vitorino. Era Neguebe daquele tempo, né? Era uma passagem ali para Abrão. Então ele segue para a terra de Neguebe, depois ele vai para Betel, né? E aí diz a palavra, aí no 12:10, que houve uma grande fome naquela terra onde Abraão estava. E ele tomou uma decisão de ir para a terra dos egípcios, a terra do Egito. E eu trouxe uma palavra há um mês atrás, né? Não sei se foi em dezembro, se foi em novembro, eu creio que foi em dezembro, falando de Isaac. Lembra que Isaac, ele, logo após a morte do seu pai, Abraão, ele decide ir para o Egito, porque tinha uma grande fome, uma história até um pouco parecida. Só que diferente de Isaac, Deus aqui não repreende Abraão por essa decisão de ir até o Egito. Isaac foi repreendido. Deus foi claro a Isaac, naquela passagem dos poços, que Isaac não vá para o Egito. Mas nesse momento, Deus não fala, digamos assim, né, com Abraão, sobre ele ir para o Egito. Não diz se foi uma decisão errada ou uma decisão certa, enfim. Mas o fato é que Abraão foi para o Egito. E aí, provavelmente ainda mostrando marcas de uma transformação, não mostrando marcas de transformação, digamos assim, né? Ainda talvez com o seu coração muito carnal, né? Tomando decisões muito precipitadas, tomando decisões baseadas naquilo que ele pensava, naquilo que ele bem achava que deveria fazer. E ele fala para sua esposa: olha, você é muito formosa, você é muito bonita. Provavelmente quando chegarmos na terra dos egípcios, eles irão sentir atraídos por você, eles irão desejar você, eles vão querer tomar você como esposa. E Abraão decide contar uma historinha, né? Uma mentirinha. É o jeitinho, né?
aquele jeitinho, conhecido como jeitinho brasileiro. Deu aquele jeitinho, não, vamos dizer que você é minha irmã, eles não vão desconfiar, e aí, tanto eu quanto você, vamos ficar vivos, né? Ele não vai me matar para te possuir, nem você vai ficar como esposa aqui na terra dos egípcios, na terra do Egito. Ele decide contar essa mentirinha, né? Essa mentira ali na terra do Egito. E aí o que acontece? Como Sarai era uma mulher muito bonita mesmo, os egípcios desejam aquela mulher, né? E ele diz que é a irmã, os egípcios tomam a mulher para si, e provavelmente era uma mulher muito bonita mesmo, porque quem toma para si não foi qualquer egípcio, foi simplesmente o maior líder ali daquele povo. Quem tomou para si foi quem? Foi Faraó. Faraó tomou para si. Então era uma mulher realmente, confirmando o que a Bíblia já tinha dito, uma mulher muito formosa, né? Uma mulher muito bonita, a mulher de Abraão. E aí Faraó toma aquela mulher e Faraó começa o quê? A ser amaldiçoado a partir daquela mentira de Abraão. Deus começa a enviar várias pragas para Abraão por conta daquela praga para Faraó, por conta daquela mentira de Abraão. E aí, na passagem de Isaac, o rei, esqueci o nome, fugiu o nome da memória agora, se eu não me engano, Abimeleque, está em 26, ele viu Isaac acariciando Rebeca. Aqui, não sei como Faraó identificou que Sarai era a mulher de Abrão, mas o fato é que ele consegue saber que Sarai era a mulher de Abrão, e então ele pergunta, né, por que você fez isso? Por que você não falou a verdade? Por que você não disse para mim que ela era sua esposa? Né? E aí, então, de certa forma, eu acredito que, pelo que o versículo 20 fala, provavelmente Abraão também, como Isaac foi meio que expulso da terra, né? O faraó disse, olha, ajunte tudo aquilo que é de Abraão, tudo aquilo que pertence a ele, e ele vai partir, né, daqui, vai embora daqui. É um jeitinho meio educado de expulsar, né? E aí, amados irmãos, depois dessa temporada no Egito, Abraão volta, e está aí agora, entra na passagem que a gente leu agora há pouco, em Gênesis 13. Logo após Abraão passar esse tempo no Egito, ele volta para a mesma terra que ele tinha saído, que ele tinha ficado antes de ir para o Egito. Ele volta para a mesma terra. Só que Abraão não volta da mesma forma que foi. Abraão já volta agora rico, muito rico, confirmando mais uma vez a bênção de Deus através da vida de Abraão. Mesmo Abraão sendo infiel, mesmo Abraão duvidando, mesmo Abraão nesse momento errando, mentindo, mas Deus se manteve fiel à sua promessa. Deus se manteve fiel porque Deus é fiel, mesmo a gente não sendo fiel. Mesmo a gente errando, mesmo a gente vacilando, como Abraão vacilou aqui, nessa ida dele ao Egito, Deus se manteve fiel na vida dele. Deus conservou Abraão vivo, Deus conservou a sua esposa viva, Deus aumentou muito o gado de Abraão, Deus aumentou muito as suas riquezas. Ele era rico tanto de gados, né, e várias espécies de gados, né, digamos assim. Ele tinha jumentos, ele tinha bodes, cabras, ovelhas, ele tinha uma gama de animais, né? E além disso, ele era rico e próspero em prata e ouro. E naquele tempo, um homem bem-sucedido, né? Se hoje ele é avaliado por posses, pelo patrimônio, né? Bilionário, já tem talvez pessoas chegando na casa do trilhão, né? Naquele tempo era medido pela quantidade do seu rebanho, né? E a quantidade de pratas e ouro que aquele homem tinha. Então Abraão era muito abençoado, foi muito abençoado por Deus, e de uma forma que Abraão foi tão abençoado, tão próspero, que até o seu sobrinho Ló também acabou, né,
pegando um pouco dessa bênção. Ló, seu tio sendo abençoado, acabou estendendo essa bênção também para Ló. Por quê? Porque Ló também acabou adquirindo muitas riquezas, muitos jumentos, muitos animais, muitas pratas e ouros. E aí, então, tanto Deus abençoando Abrão e abençoando Ló por consequência, já que Ló era seu sobrinho, aí surge o primeiro embate, né? Surge o primeiro atrito, digamos assim, que não foi entre Abrão e Ló, não foi um atrito entre eles. Como eles eram tão ricos, diz a Bíblia que a terra não tinha condições de sustentá-los. Ou seja, tanto Abrão como Ló tinham tanto gado, tinha tanta animais, que a terra onde eles estavam ali não tinha condições de oferecer pasto suficiente para todos os animais se alimentarem. Então, o que estava acontecendo ali? Começou a ter um início de uma guerra entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Provavelmente a Bíblia não fala aqui qual era o tipo de conflito que tinha entre os dois, mas certamente era por conta de quê? De pastos, do gado. Provavelmente quando um pastor de Ló pensava em abrir um poço, como era costume naquela época, chegava lá um pastor de Abrão e dizia que era terra pertencente a Abrão. Provavelmente quando um pastor de Abrão iria, enfim, ampliar o seu rebanho, já outros pastores de Ló diziam que eram animais que pertenciam a eles, ou que cruzaram com outros animais que pertenciam a eles. Enfim, podia ter sido qualquer coisa desse tipo, mas certamente foi por conta de uma desavença relacionada a isso, né? Relacionada a riquezas, relacionados à posse, né? É o problema, às vezes, da gente ter demais, né? Às vezes tem excesso. O sucesso não está... nem todos estão, assim, preparados, né? Às vezes eu creio que Deus, muitas vezes, não faz por conta disso, né? Muitas vezes Deus não faz por conta que sabe que o acúmulo de riquezas ou de sucesso demais pode até levar a pessoa a errar, levar a pessoa a sofrer, né? E então, irmãos, sabendo disso, Abraão decide, então, fazer uma escolha muito, muito importante e decisiva, tanto na sua vida como na vida do seu sobrinho Ló. Está aí no 8, né? Abraão fala o seguinte: olha, que não haja contrito, né, entre mim e você, entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Olha o laço que Abraão tinha com Ló. Não era só simplesmente de tio para sobrinho, né? Não era só de tio para sobrinho. Eu creio que Abraão estava falando no tom espiritual. Nós somos irmãos, nós servimos ao mesmo Deus, nós adoramos ao mesmo Deus, né? Igual o cumprimento que a gente faz mesmo. Paz do Senhor, irmão. Como vai, meu irmão? Que é comum para nós, né? Então, Abraão já tinha, assim, passado esse laço só de família. Já tinha chegado em um laço de irmão mesmo, né? Irmão, servos de um mesmo Deus. Só que Abraão precisa tomar uma decisão. Eu vejo, irmãos, esse como o primeiro princípio aqui dessa passagem, Deus colocou no meu coração, acerca disso, acerca das aplicações que nós podemos fazer para as nossas vidas. A importância da gente, como Abraão fez, tomar decisões nos nossos relacionamentos. Abraão enxerga ali que ele precisava tomar uma decisão. O interessante aqui é que Deus não fala diretamente com Abraão, né? Que ele deveria tomar essa decisão. É uma coisa que partiu dele mesmo.
É uma coisa que ele enxergou, é uma coisa que ele se atentou para isso. Que ele precisava, mesmo considerando o seu sobrinho Ló como um irmão, né? Como um filho que ele viu crescer, né? Que não teve pai, mas que ele precisava tomar uma decisão de se distanciar de Ló, de se afastar de Ló. Abrão conseguiu se antecipar a uma crise, se antecipar a uma crise na sua família. Ele enxergou isso aí, ele enxergou que iria dar problema, que ele enxergou que isso não ia acabar muito bem, né? Que inclusive isso poderia até estender para eles dois e ficarem inimigos, né? Serem adversários, e era o que Abrão não queria. Então Abrão decide tomar essas decisões, decide se afastar de Ló. Não foi uma decisão de virar as costas, foi uma decisão de se afastar, de se distanciar, né? E aí, como eu tinha falado anteriormente, eu creio que seja esse um princípio que a gente precisa adotar para as nossas vidas. A gente precisa fazer uma autoanálise, uma análise dos nossos relacionamentos. Quem é o nosso ciclo de amizade? Quem são as pessoas que convivem com a gente? Quem são as pessoas que a gente se assenta para bater um papo, para conversar? Será que as nossas amizades, né, o nosso convívio, tem sido pessoas que nos levam ao caminho das bênçãos, ao caminho da maturidade, ao caminho da edificação, ao caminho do crescimento espiritual, ao caminho do aproximar de Deus? Ou tem sido relacionamentos que levam a gente a ser mais carnais, que levam muitas das vezes a gente a pecar mesmo, né? Que levam a gente a um distanciamento do Senhor. Qual tem sido? E o interessante aqui é que não é só no ciclo de amizade, foi até mesmo familiar. Um homem que era como Abrão, um homem que foi transformado por Deus a partir daquele encontro, ele enxerga essa necessidade. Ele enxerga que ele precisava se afastar até mesmo do seu sobrinho. Abrão começa então a mostrar essas marcas de alguém que foi realmente transformado, de alguém que está disposto a fazer qualquer escolha em prol de viver uma vida com Deus. E eu penso, irmãos, que é exatamente isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós posicionamento firme em relação às nossas relações com as pessoas, independente de qual for, independente se é próximo de você ou se é distante. Deus quer um posicionamento firme. Deus nos chamou para sermos crentes que se posicionam, crentes, né? Cristãos que não são influenciados, mas que influenciam. Crentes que não se deixam, né? Ser. Então, assim, é o primeiro ponto. Eu não estou estimulando aqui a gente a fazer uma limpeza no nosso ciclo de amizade, não. Ou você chegar lá, abrir o seu Instagram e ver quem são os seus seguidores, quem está te seguindo, e você fazer uma limpa, né? Vou dar bloco, né? Vou bloquear vários. Ou você chegar no WhatsApp e simplesmente bloquear um monte de contato seu. Não é disso que a gente está falando aqui nessa noite, mas é a gente saber qual tem sido as nossas prioridades em relação aos nossos relacionamentos. E eu creio que foi essa a intenção de Abrão. A minha prioridade é viver as promessas de Deus. A minha prioridade é ter intimidade com Deus. A minha prioridade é viver na dependência de Deus. E tudo aquilo que rui, tudo aquilo que mancha, tudo aquilo que tenta impedir isso, eu estou disposto a afastar. Eu estou disposto a tirar da minha vida. Eu estou disposto a não viver mais. E é isso que Deus espera de nós. Qualquer coisa que está interferindo a nosso relacionamento com o Senhor tem que ser tirado das nossas vidas. Tem que ser excluído mesmo. É posição radical mesmo que Deus quer. Como Abrão teve uma posição radical. E ele fala,
vamos se separar, não dá para a gente continuar mais junto. Vamos nos distanciar. E ele fala o seguinte, olha, se você escolher ir para a direita, né, eu vou para a esquerda. Eu errei aqui, né? Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher isso para a esquerda, eu vou para a direita. Então era uma posição clara de Abrão que ele estava disposto a renunciar o seu relacionamento com Ló em prol das bênçãos que ele haveria de viver com Deus, em prol da sua comunhão com Deus. Creio que esse é o posicionamento de Abraão. Nada pode interferir a minha comunhão com Deus, nada pode atrapalhar o meu relacionamento com Deus, nada, nem ninguém, nem riquezas, nem encaixadores no trabalho, nem pesca na escola, na faculdade, nem aquele bonitão que aparece para uma menina e aí ela vai, porque ela pensa que é uma boa oportunidade. Abraão dá esse sinal claro: eu não quero que nada nem ninguém se oponha ao meu relacionamento com Deus. E como eu disse, é a posição que Deus quer para as nossas vidas, né? E seja esse em qualquer ambiente, viu, irmãos? Tanto na nossa família, no nosso trabalho, na igreja. Eu penso que se você tem um irmão, né, de igreja, estou dizendo que seja aqui, né, que às vezes se junta para falar mal de outra pessoa, ou que só é uma pessoa pessimista, aquela pessoa que não quer ver o outro, né? Eu não estou falando nem crescimento de prosperidade, estou falando crescimento espiritual, e ela não cresce e ela não vê os outros crescerem, não quer ver os outros crescerem. Eu acredito que Deus está querendo que a gente se afaste desse tipo de relacionamento, né? Como Abraão fez com Ló. Então Abraão tinha confiança nesse processo. Abraão tinha confiança de que Deus iria ser o seu sustento. E tanto é assim que Abraão fala isso com Ló. Ele fala o seguinte: olha, escolha você, a terra está diante de você. Você tem um poder de escolha, o poder de decisão está contigo. Se você escolher para um lado, eu vou para o lado oposto, né? Porque Abraão confiava, a minha dependência está em Deus. Eu vivo para Deus, eu tenho comunhão com Ele. Ele vai me fazer me adaptar, seja com muita riqueza ou com pouca riqueza. Ele vai me fazer adaptar, porque Ele é a minha suficiência, Ele é o meu bem maior, Ele é quem tudo que eu preciso. Ele é quem tudo que eu preciso. Era a visão de Abraão naquele momento, né? E ele tinha essa confiança. Eu creio aqui que não era a arrogância dele dizendo, você escolhe, ou desinteresse não, como é? Esqueci agora a palavra. Não era indiferença dele com o seu sobrinho, era posicionamento. Eu confio em Deus, eu creio em Deus, Deus é o meu sustento. Deus é aquele que, mesmo eu indo para o Egito, errando, mentindo, mas Deus me fez prosperar e voltar em paz. E aí então, Abraão deixa na mão de Ló essa decisão de ir para onde ele quisesse ir. E Ló agora já é o oposto de Abraão. Enquanto Abraão busca o quê? Tomar decisões que possam lhe aproximar de Deus e renuncia àquilo que pode afastar, Ló é totalmente diferente. Ló é um pouco diferente, digamos assim, né? Quando Abraão fala isso com Ló, qual é a primeira atitude de Ló? Foi consultar a Deus onde deveria ir? Não. A primeira atitude de Ló foi o quê? Ele olhou. Ele viu aquilo que contemplava melhor os seus olhos. Aquilo que ele aparentemente poderia lhe trazer mais benefício. Aquilo que ele pudesse ver, ele achava, não, aqui a decisão certa é essa, eu vou tomar essa decisão. E diz a palavra do Senhor que Ló, no 10 aí, ele olhou e viu todo o vale do Jordão. E ele todo o quê? Bem irrigado, né? Provavelmente bem verdinho,
né? Um local assim que ele poderia, não, eu não preciso nem muito ter um termo antigo, né? Eu não preciso nem muito titubear. Eu vou tomar essa decisão mesmo. É aqui mesmo. A terra está verdinha, boa irrigação, eu tenho um gado, eu vou crescer, vou prosperar, vou fazer, o que eu já tenho vai se multiplicar. Era a visão de Ló. A visão é totalmente carnal, baseada naquilo que ele vê, naquilo que ele achava, naquilo que ele bem entendia. E era realmente uma terra que era assim, era bem vistosa, porque diz aqui, ó, que ela foi comparada como o jardim do Senhor, como a terra e eu estava vendo no comentário bíblico, que esse jardim do Senhor é referência mesmo ao jardim do Éden. E era bem irrigada até Zoar, era extensa, era uma terra extensa. E era uma terra próxima como o Egito. O Egito era a grande potência daquele tempo. Então, Ló falou, não, é aqui mesmo. Aqui. Eu não vou perder essa oportunidade, não. Eu não vou deixar passar despercebido. Né? Ló, uma visão totalmente carnal. E aí, irmãos, esse é o perigo de tomarmos escolhas, decisões que são baseadas naquilo que a gente vê nos nossos olhos, nas nossas aparências, e não tomar uma decisão baseada na direção de Deus. Foi o perigo de Ló, e Ló caiu nesse perigo. Ló caiu nessa armadilha de fazer uma escolha baseada naquilo que os nossos olhos nos agradam, que nos seduz, né? E foi como a gente sabe, né? Foi assim, foi desastroso na vida de Ló ter ter tomado essa decisão de ir para um lugar onde ele aparentemente parecia que ele iria prosperar, né? Seria bom. E às vezes não é diferente com a gente, né? Às vezes não é diferente. Às vezes a gente toma escolhas que a gente enxerga ser bom, né? Às vezes chega uma proposta para a gente e a gente fala, que proposta maravilhosa, vou ganhar muito mais do que eu estou ganhando. Ou às vezes a gente escolhe pela questão da aparência, né? Não, eu vou escolher uma menina para namorar e para casar baseado naquilo que eu acho bonito. Uma menina bem bonita, uma menina isso e aquilo. Às vezes a menina nem pisou o pé na igreja, né? Ou nunca fez uma oração. Mas você escolhe porque é baseado nas suas aparências. E isso são os Lós de hoje em dia. E muitas vezes estamos nos comportando como os Lós de hoje em dia. Escolhas baseadas na aparência, naquilo que a gente acha que é bom, naquilo que a gente acha que vai nos satisfazer, naquilo que acha que a gente vai prosperar. E aí é o perigo, né, irmão? É uma armadilha como Ló teve aqui. E aí outra coisa, outro erro também que Ló cometeu, né? Foi a decisão dele em optar por ir para o Sodoma sem saber, na verdade, sem considerar aquilo que iria acontecer com ele. Quem ele iria conviver? Como a escolha de Ló foi tão carnal, porque diz na palavra do Senhor aí a partir do 10, que Ló escolhendo ir para próximo a Sodoma e Gomorra, Ló nem levou em consideração a má fama que existia naquele lugar. Ló estava tão cego, Ló estava tão assim, tão atraído por aquele lugar, que Ló nem considerou quem eram as pessoas que moravam naquele lugar. Ló nem considerou quais eram os ônus que ele iria ter, quais eram as dificuldades que ele teria ao ir para aquela terra.
Porque eu creio aqui que, por influência do seu tio, Ló também era um homem que servia a Deus. Eu creio que Ló servia a Deus porque senão Ló não tinha prosperado assim, né? Não que a prosperidade seja relacionada à intimidade, ou só quem é próximo, quem tem intimidade, né? Mas eu creio que, por influência do seu tio, Ló também tinha a sua comunhão. Tanto que na destruição de Sodoma, quando Abraão fala para Deus que se tivesse pelo menos um justo, né? Depois dele clamar várias vezes, fazer várias intercessões, se tiver um, e esse um era Ló, né? Mas o fato dele ser justo não significava que ele era 100% correto, assim também como Abraão, né? Quando ele tomou outras decisões erradas. E aí, irmãos, Ló não levou em consideração. Por quê? Porque na terra de Sodoma e Gomorra viviam pessoas que eram, como a Bíblia diz aqui no 13, eram pessoas que eram extremamente perversas. Toda a raça de gente ruim existia naquela terra. Sodoma e Gomorra ali concentrava as pessoas mais perversas. As pessoas que cometiam os pecados mais terríveis estavam ali em Sodoma e Gomorra. Ali em Sodoma e Gomorra estavam vários tipos de pessoas. Ladrões, né? Prostitutas, estavam ali todo tipo de gente ruim, toda raça ruim ali, né? Estava naquela terra. Mas Ló não leva isso em consideração. E eu creio que ele já sabia da fama dessa cidade, por conta de que no versículo aí diz, né, que foi isso, se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. É aqui Moisés escrevendo Gênesis. Eu creio que essa fama já tinha de Sodoma e Gomorra, das pessoas que habitavam ali, pessoas da pior espécie possível, né? Mas, mais uma vez, o erro, o perigo de se tomar decisões baseadas naquilo que a gente pensa. E aí, amados, para a gente finalizar, o tempo já está se aproximando. Essa reflexão que eu queria deixar nessa noite, que nós possamos, assim como Abraão aqui, decidiu se afastar de tudo aquilo que pudesse atrapalhar a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, né? Até mesmo de um familiar próximo, ele decidiu se afastar. Que nós também possamos ser assim, pessoas que priorizam Deus em primeiro lugar. Não tem nada, nem ninguém, nem nenhuma coisa que pode te agradar mais do que Deus. Nada pode. E a gente precisa ter coragem e posicionamento, como Abraão teve, de se afastar daquilo que pode nos distanciar de Deus. Que sejamos pessoas assim, que fazem escolhas mais baseado nisso, naquilo que pode me aproximar de Deus. E ao contrário de Ló, que possamos ser pessoas que não escolhem apenas pelas aparências, pelaquilo que a gente acha que é bom, pelaquilo que a gente pensa que vai nos trazer algum tipo de ganho ou de prosperidade. Mas que sejamos crentes mais espirituais. O ano está iniciando. Não é clichê, né? Mas é uma grande oportunidade da gente rever os nossos relacionamentos, quem é o nosso ciclo de amizade, tomar posições firmes como Abraão tomou. Amém?